E não pode ao ar. Não é pronto para transmissão. Não. O super-judeu do jornalismo não deixa ninguém ouvir falar sobre um campo de concentração, porque o sionismo, nesta realidade, exige que os judeus apoiem campos de concentração. É verdade. Segue, sim. Tem muita coisa só nesses 2 minutos. Designar qualquer pessoa como membro do Trem de Aragua apenas porque tem tatuagens é absurdo. Os cartéis mais sofisticados de hoje sabem que seus membros não devem ter tatuagens facilmente identificáveis, como os caras da velha guarda da MS-13, os OGs que você vê em Cúcuta, porque isso facilita demais que sejam capturados e presos. Então, quando os influenciadores aparecem e colocam todas essas pessoas enfileiradas, como a Christy Noem aparecendo lá, é uma cena muito perturbadora. Eles colocam esses caras atrás dela, e são caras das ruas de muito tempo atrás. Todos têm tatuagens. O Trem de Aragua é uma gangue venezuelana, e apenas cerca de 3% dos migrantes venezuelanos enviados a Cúcuta já haviam sido condenados por um crime violento nos Estados Unidos. Então, tem isso. Então eles também foram torturados, mas nunca deveriam ter sido enviados para lá. Eles não sabiam que seriam enviados para lá. E Stephen Miller tem sido o mais ativo, pedindo que todos do programa 60 Minutes sejam demitidos. Ele é o rosto e a voz da política de deportação de Trump. Mas ele não é a principal figura por trás da política do CICOT. A principal figura por trás dessa política de enviar venezuelanos para o CICOT de El Salvador é Marco Rubio. E Marco Rubio é amigo próximo de Nayib Bukele. Ele tem uma relação muito melhor com ele do que com outros figurões pró-estadounidenses e compradores na América Latina. Foi Rubio quem pessoalmente organizou para que esses venezuelanos fossem enviados para lá, em vez de serem enviados para a Venezuela. E este é o ponto principal. O enviado especial de Trump à Venezuela, em março passado, Rick Grenell, estava negociando um acordo com o governo de Maduro para permitir que a Chevron tivesse direitos de perfuração ampliados dentro da Venezuela. Em troca, Maduro aceitaria voos diretos de migrantes venezuelanos, uma prioridade fundamental para a política de deportação de Trump. Esses 250 homens deveriam ser enviados diretamente para Caracas. Marco Rubio fez isso para sabotar as negociações com a Venezuela e promover sua obsessão por mudança de regime. Ele não queria que a Venezuela recebesse receita da Chevron. Ele não queria negociações com Maduro de forma alguma. Queria retratá-lo como alguém que rejeitava os voos de deportação. Assim, os 250 homens enviados para serem torturados no CICOT foram apenas danos colaterais. Foram torturados apenas por causa das fantasias de mudança de regime de Rubio. Isso nunca precisou acontecer. A Venezuela estava pronta para aceitá-los em troca dos direitos de perfuração da Chevron. E é aqui que está o ponto crucial. Isso responde à pergunta de por que o CICOT passou de algo de que Bukele se orgulhava para algo que o governo Trump agora quer esconder. Rubio sabotou o Departamento de Justiça de Trump e os profissionais de carreira que vinham cultivando vários líderes de alto escalão da MS-13 de El Salvador, como ativos e informantes, com o objetivo de desmantelar a estrutura da gangue nos Estados Unidos. E Rubio traiu o Departamento de Justiça e os acordos que esses informantes da MS-13 haviam assinado, enviando-os de volta a El Salvador para desaparecerem no CICOT, onde poderiam ser silenciados. Por quê? Isso era algo que Nayib Bukele queria, porque Bukele vinha conduzindo negociações secretas com a MS-13 e com esses líderes específicos no início de seu governo, para reduzir a violência nas ruas. Então ele diz, a minha abordagem de mão de ferro, o mano duro, é o verdadeiro motivo de não haver violência em El Salvador. Não, na verdade, ele estava adotando a mesma estratégia que administrações mexicanas como as de Sheinbaum e AMLO adotaram, e que Petro na Colômbia também adotou, que é negociar tratados.
E ele não quer que a imprensa saiba disso. Então esses caras precisam desaparecer, ser silenciados. E o Departamento de Justiça precisa ser sabotado para que aqueles venezuelanos sejam levados ao CICOT, a fim de romper as negociações com a Venezuela e satisfazer a mania de mudança de regime de Rubio. Isso significa que a parte do CICOT precisa ser abafada, porque ela expõe pelo menos o escândalo de superfície, o fato de que esses caras foram todos torturados sem motivo algum. Mas isso é um super escândalo. Isso precisa ser barrado, mesmo que não entre no aspecto de mudança de regime que você acabou de detalhar. E é por isso que é tão importante que as pessoas entendam que não se pode ver essas histórias apenas como uma questão de direitos humanos, embora, é claro, também sejam. Quero dizer, a tortura que você vê descrita ali não se trata apenas de violência ou de abusar dessas pessoas. Trata-se também de servir a uma agenda mais ampla de mudança de regime. É realmente impressionante como tantas vezes, quando você analisa uma história e olha abaixo da superfície, tudo volta à questão da mudança de regime. Há tantas histórias em que você pensa que se trata apenas de abuso e tortura horríveis, mas não. Na verdade, há uma agenda subjacente por trás disso. E é por isso que quero dizer sem falsa modéstia, o The Grey Zone é tão importante, porque nós vamos aonde outros simplesmente não vão. O que você acabou de expor não é explicado em nenhum outro lugar. E isso é fundamental para entender essa história e o que essas pessoas passaram. Elas tiveram que sofrer não apenas por causa do desprezo do governo Trump pelos imigrantes sem documentos, mas também por causa de seu zelo em derrubar um grande país do sul global. Sim, quero dizer, você precisa sintetizar isso, mas a informação está por aí. É preciso procurá-la, e dá para encontrar pedaços espalhados dessa informação na mídia tradicional, mas ninguém a sintetiza em uma metanarrativa mais ampla sobre o objetivo final de Marco Rubio, de derrubar a Venezuela e Cuba, e todo o dano colateral que isso causa.